Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa. Conforme o Decreto Legislativo número 002 de 2020, foi extinto o mandato do vereador Laírton Hahn, em razão de seu falecimento, e foi convocado o primeiro suplente da coligação Compromisso com o Povo, MDB, PSDB e PR, o senhor vereador Círio Asmo. É a terceira vez que o vereador Círio assume uma vaga no Poder Legislativo, nesta legislatura. A partir de agora, como titular da vaga, desejamos ao vereador Círio Asmo um ótimo trabalho, que desempenhe bem essa função, para que faça jus à vaga deixada pelo vereador Laírton Hahn, em memória, que foi sempre uma pessoa batalhadora e otimista, um homem de palavra e compromissada. Como vereador, foi sempre muito atuante e defensor das causas em favor da população de Iporã do Oeste, e sempre fiel ao seu partido. Como eu, na última sessão, tive um procedimento cirúrgico e não pude participar da sessão, agora quero externar publicamente, principalmente as pessoas que nos ouvem pelo áudio, meu pesar pelo falecimento de um colega nosso. Independente do partido, da sigla partidária, todos nós fomos eleitos para representar uma parcela da população. E meu profundo pesar pelo falecimento realmente do nosso colega Laírton. E na sequência, novamente, digo ao vereador Círio para que faça bom uso dessa posição que o senhor está adquirindo agora como titular do cargo e que defenda o povo de Iporã do Oeste. Na sequência, solicito à secretária vereadora Elmira Schneider para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Elmira Schneider. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosma. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asma. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 10ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 11 de maio de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 174 de 2020, da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de maio de 2020. Temos a leitura das correspondências. Na matéria do dia, leitura do projeto de resolução número 02 de 2020 do Poder Legislativo, leitura das moções de apelo número 05 e 06 de 2020, de autoria do vereador Fernando Ott, leitura e discussão da indicação número 01 de 2020, de autoria do vereador Fernando Ott. No grande expediente temos inscrito o vereador Fernando Ott, com o assunto indicação 001 e moções 05 e 06 de 2020. Na ordem do dia, discussão e votação em regime de urgência do projeto de lei número 010 de 2020 do Poder Executivo. Na explicação pessoal não temos ninguém inscrito. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 174 de 2020, da 9ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina,
realizada no dia 04 de maio de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 174 de 2020 da 9ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 174 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmira Schneider para que faça a leitura das correspondências. Câmara Municipal de Vereadores de Formosa do Sul, Santa Catarina. Ofício número 16 de 2020. Formosa do Sul, Santa Catarina, 4 de maio de 2020. Câmara de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Cumprimentando-os cordialmente, viemos pelo presente, em nome dos vereadores da Câmara, manifestar sentimentos de pesares e solidariedade pelo falecimento do senhor vereador Laírton Hahn. Andar com fé. Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço. É saber que temos asas invisíveis e fazer pedido para as estrelas, voltando os olhos para o céu. Andar com fé é manter a mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Tudo finda, menos o amor, pois esse sempre viverá. Rudimar Casagrande, presidente da Câmara de Vereadores de Formosa do Sul. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ofício GDAS, número 118 de 2020, Florianópolis, 4 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o, reporto-me a Vossa Excelência por meio do presente para encaminhar o ofício GAR 02001 RD enviado pelo gerente de assuntos regulamentários da empresa Claro, S.A., Oi, TIM e Telefônica Vivo. Senhor Raimundo Duarte, em resposta aos requerimentos número 1885.6 de 2019 e 1960.0 de 2019, de autoria do deputado Altair Silva, onde solicita a expansão de telefonia móvel celular a diversas comunidades do município de Porandoeste e Mondaí. Na oportunidade, renovo votos de distinta consideração. Atenciosamente, Altair Silva, deputado estadual. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ofício número 133 de 2020. Florianópolis, 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Porandoeste, Santa Catarina. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 15 de 2020, que encaminhou a moção de apelo número 02 de 2020, referente ao projeto de lei complementar número 0033.5 de 2019, que altera a lei complementar dos 412 de 2008, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 28 de abril de 2020 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei. Respeitosamente, Cleo Fátima Manfrini, diretora legislativa. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ofício número 134 de 2020, Florianópolis, 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Porandoeste, Santa Catarina. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 12 de 2020,
que encaminhou cópia da moção de apelo número 1 de 2020, referente às reivindicações dos praças do Estado, informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 28 de abril de 2020 e, posteriormente, encaminhada cópia aos líderes com assento nessa casa para análise. Respeitosamente, Cléo Fátima Manfrini. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmira Schneiders para que faça a leitura do projeto de resolução número 002 de 2020, que institui procedimentos para a realização de sessões ordinárias e extraordinárias na modalidade remota, no âmbito da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, como solução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e assemelhados. Câmara Municipal de Vereadores, projeto de resolução número 002 de 2020. Institui procedimentos para a realização de sessões ordinárias e extraordinárias na modalidade remota no âmbito da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, como solução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e assemelhados. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Essa resolução estabelece procedimentos a serem observados nas discussões e votações das matérias legislativas, em sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias, na modalidade remota, sujeitas à apreciação da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Inciso 1º. As discussões e votações na modalidade remota consistem no uso de soluções tecnológicas aplicadas ao Legislativo e coleção de procedimentos na apreciação das matérias legislativas por áudio e vídeo. Inciso 2º. A apreciação das matérias legislativas será da modalidade remota no plenário e nas comissões, conforme o caso. Artigo 2º. As sessões na modalidade remota devem seguir, no que for possível, o regimento da Câmara, mediante coleção de procedimentos e de soluções tecnológicas com funcionalidade de transmitir as sessões remotas em áudio e vídeo. Parágrafo único. As sessões na modalidade remota deverão ser convocadas pelo presidente da Câmara nas situações que impeçam ou inviabilizam a presença física dos vereadores nas sessões previstas regimentalmente. Artigo 3º. Para a coleção de procedimentos no uso de ferramentas, a sessão na modalidade remota funcionará com o uso de sistema de videoconferência, permitindo a participação à distância do vereador nos debates e votação das matérias legislativas, os moldes de presença física compreendendo: primeiro, funcionamento em equipamentos de comunicação móvel, aparelho celular, ou em equipamentos conectados à rede mundial de computadores, internet, que garantam o reconhecimento dos parlamentares. Segundo, exigência de requisitos para a verificação de presença e participação nas deliberações dos vereadores. Terceiro, permissão de acesso simultâneo de até 15 conexões. Quarto, gravação da íntegra dos debates e dos resultados das votações em regime de ata da sessão na modalidade remota. Quinto, permissão e controle do tempo para o uso da palavra dos vereadores. Sexto, registro de votação nominal e aberta dos vereadores. Sétimo,
captura de imagem e ou áudio identificador nas discussões e votações. E, 8º, disponibilização e proclamação do resultado da matéria legislativa, quando ultimar a votação. Artigo 4º, as sessões na modalidade remota serão convocadas pelo presidente da Câmara com antecedência mínima de 24 horas para a deliberação das matérias legislativas consideradas urgentes. Inciso 1º, as sessões ordinárias ou extraordinárias na modalidade remota deverão ter a duração máxima de 2 horas. Inciso 2º, os vereadores no exercício do mandato receberão endereço eletrônico e ou código de acesso para a devida conexão remota, com 15 minutos de antecedência da sessão ou reunião. Inciso 3º, a presença dos vereadores será registrada em vídeo e confirmada através de chamada verbal. Inciso 4º, todas as propostas legislativas em trâmite serão discutidas e votadas pelo sistema de votação nominal, pela qual cada vereador será convidado a expressar verbalmente seu voto pela aprovação ou rejeição da proposta, bem como de abstenção. Inciso 5º, para registrar o voto, o vereador deverá posicionar-se frente à câmara de seu dispositivo para a captura da imagem e ou áudio, para fins de eventual auditoria. Inciso 6º, o quórum de votação será apurado apenas para os vereadores que se acharem conectados e que proferirem seus votos, consignando-se falta aos desconectados, salvo problemas técnicos. Inciso 7º, finalizada a votação, o presidente da mesa diretora proclamará resultado. Inciso 8º, reserva-se à Câmara Municipal a adoção de um grupo fechado para aplicativo para a chamada dos vereadores, em caso de falha do sistema no momento da votação. As sessões remotas deverão observar integralmente as demais disposições do regimento interno, naquilo que não forem conflitantes. Artigo 5º. A sessão na modalidade remota terá a sua pauta definida pelo presidente. Artigo 9º. As atas das sessões pela modalidade remota serão disponibilizadas e enviadas a cada um dos vereadores no prazo de até 3 dias após a sessão, e caso haja necessidade de retificação, o interessado deverá requerer as modificações, cabendo ao presidente da mesa diretora a decisão. Deveres do vereador para a participação na mesa remota. Artigo 10º. São deveres dos vereadores para a participação nas sessões remotas. Primeiro, providenciar equipamento compatível para a conexão à rede mundial de computadores internet com banda larga que permita qualidade de transmissão e recepção de áudio e vídeo. Segundo, utilizar equipamento que possua dispositivo de câmara frontal habilitada e com acessibilidade remota. Terceiro, fornecer número de contato telefônico e ou endereço eletrônico de rede social para recebimento de mensagens, nos casos de pane do sistema de videoconferência. Quarto, manter-se conectado ao dispositivo e ao sistema sem entregar ao trem, evitando interrupções, enquanto durar a sessão pela modalidade remota. Quinto, evitar exposição pública de pessoas que não sejam parlamentares. E, sexto, portar-se adequadamente com vestuário condigno durante a realização da sessão pela modalidade remota. Parágrafo único. Aplica-se às sessões pela modalidade remota a disciplina das sessões extraordinárias e ordinárias, no que couber. Artigo 11º. A integração do sistema de videoconferência
deverá integrar as soluções tecnológicas disponíveis na Câmara ou que venham a ser desenvolvidas, disponibilizadas ou adquiridas. Artigo 12º. O presidente da Câmara Municipal decidirá sobre os casos omissos. Artigo 13º. Caberá à mesa diretora da Câmara disponibilizar número telefônico para suporte aos vereadores durante as sessões remotas. Artigo 14º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 8 de maio de 2020. Adriano Klein, presidente da mesa diretora, vice-presidente Mário Reck, Irmir Orschneider, primeira secretária, e Noiri João Cosmo, segundo secretário. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de Resolução 002 de 2020, que institui procedimentos para a realização de sessões ordinárias e extraordinárias, na modalidade remota, no âmbito da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, como solução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e assemelhados, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O Poder Legislativo de Iporã do Oeste, Santa Catarina, por meio da Resolução número 001 de 2020, de 4 de maio de 2020, aprovou alteração no regimento interno da Casa para possibilitar a realização das sessões plenárias e reuniões de comissões permanentes por meios virtuais. Nessa proposta, pretende-se estabelecer os procedimentos a serem observados nas sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes realizadas de forma virtual por meios eletrônicos. A aprovação dessa proposta se mostra necessária para que tenhamos um instrumento legislativo expresso indicando os procedimentos a serem seguidos para a realização de sessões plenárias e reuniões de comissões de forma virtual. Dessa forma, diante da importância de se estabelecer procedimentos a serem observados nas sessões plenárias e reuniões de comissões de forma virtual, é que se apresenta esse projeto de resolução, para que seja apreciado e votado e aprovado na forma regimental. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 8 de maio de 2020. Adriano Klein, presidente, Mário Reck, vice-presidente, Irmir Orschneider, primeira secretária, e Noiri João Cosma, segundo secretário. Esse projeto de resolução, após receber parecer jurídico, será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise e emissão de parecer. Peço à secretária vereadora Irmir Orschneider para que faça a leitura da moção de apelo número 05 de 2020, de autoria do vereador Fernando Otto. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 005 de 2020. O vereador abaixo assinado Fernando Otto e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo colendo plenário, apresentam e requer seja encaminhada a moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, major da Polícia Militar de Santa Catarina, senhor Tiago Vieira, com as seguintes considerações e termos. Considerando que as empresas de transporte escolar, transportes universitário e de turismo estão paradas desde o primeiro momento em que o governo do Estado de Santa Catarina decretou medidas de isolamento e distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, Covid-19, entre as pessoas, suspendendo as aulas presenciais e o transporte coletivo, função que até o momento não tem previsão para retorno, trazendo incertezas e angústias aos empresários prestadores destes serviços. Considerando que, à medida que o transporte parou, também não há retorno financeiro para essas empresas, que continuam com compromissos
empregatícios e com outros, como impostos públicos e taxas IPVA, Inmetro, DETER, taxa mensal e ANTT, taxa anual, que devem e precisam ser honradas sob pena de multa e outras penalidades previstas em lei. Assim, precisamente, haverá reflexos negativos por um longo período nesse setor, considerando que ônibus na área de turismo só podem circular aqueles com até 15 anos de fabricação. Os ônibus que vão sair de circulação foram investimentos de toda uma vida do microempresário, cujo ônus é elevado. Considerando as vistorias periódicas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, nos veículos para fins de controle e qualidade do veículo. Requer moção de apelo nos seguintes termos. A Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata proposição do vereador Fernando Ott, que apela ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, major da Polícia Militar de Santa Catarina, senhor Tiago Vieira, que busquem mudança nas regras que definem o prazo de vida útil de ônibus coletivos, ampliando o limite de circulação para 20 anos a partir da fabricação, e se isente as empresas de ônibus e transporte coletivo de taxas cobradas pelo Departamento de Transportes e Terminais, DETER, pelo período do decreto que restringe o transporte coletivo. Fernando Ott, vereador autor. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura da moção de apelo número 06 de 2020, de autoria do vereador Fernando Ott. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Moção de apelo. O vereador abaixo assinado Fernando Ott e demais vereadores apoiadores, cumprindo as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresentam e requer seja encaminhada moção de apelo ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, senhor Mário Rodrigues Júnior, moção de apelo com as seguintes considerações e termos. Considerando que as empresas de transporte coletivo, transporte escolar, universitário e de turismo estão paradas desde o primeiro momento em que foram decretados pelos governos medidas de isolamento e distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus Covid-19 entre as pessoas, suspendendo as aulas presenciais e o transporte coletivo, funções que até o momento não têm previsão de retorno, trazendo incertezas e angústias aos empresários prestadores desse serviço. Considerando que, à medida que o transporte parou, também há retorno financeiro para essas empresas, também não há retorno financeiro para essas empresas, que continuam com compromissos empregatícios e outros, como impostos públicos e taxas IPVA, Inmetro, DETER, taxa mensal e ANTT, taxa anual, que devem e precisam ser honrados sob pena de multa e outras penalidades previstas na lei. Assim, precisamente, haverá reflexos negativos por um longo período nesse setor, considerando que a taxa cobrada pela ANTT por veículo é elevada e o setor está em plena crise financeira, pois os trabalhos foram interrompidos e com a interrupção as empresas não contabilizam nenhuma receita, apenas despesas. Considerando que muitas empresas são de pequeno porte, microempresários e muitos ainda necessitam quitar veículos que foram adquiridos por empréstimos bancários. Requer moção de apelo nos seguintes termos. A Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, acata a preposição do vereador Fernando Ott, que apela ao presidente da República do Brasil, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
a NTT, Sr. Mário Rodrigues Júnior, para que se sensibilizem com os empresários do ramo de transportes coletivos e isentem as empresas de taxa cobrada pela NTT por veículo no ano de 2020. Fernando Otto, vereador autor. Essas moções de apelo deverão ser analisadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final durante essa semana e serão apreciadas na próxima sessão ordinária. Peço à secretária vereadora Irmir Schneider para que faça a leitura da indicação número 01 de 2020, de autoria do vereador Fernando Otto. Câmara Municipal de Vereadores, indicação número 01 de 2020. Indica ao Executivo Municipal de Iporã do Oeste para que, através do setor responsável, tome providências para prorrogar o prazo de vigência dos contratos de transportadores escolares. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, para que, através do setor responsável, tome providências para prorrogar o prazo de vigência dos contratos realizados entre a administração municipal e os transportadores escolares, cuja licitação ainda está em vigor. Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 11 de maio de 2020, Fernando Otto, vereador. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, todos estão cientes da crise gerada pela pandemia provocada pela disseminação do coronavírus Covid-19. Nesta, os valores e ganhos da população desvalorizaram repentinamente. E, como é repentino, também é necessário tomar medidas repentinas e emergentes. Os transportadores escolares estão diretamente afetados pelas medidas restritivas adotadas pelo governo estadual. Foram os primeiros a ter que parar a prestação de serviço, quando foi decretado o isolamento e distanciamento social e, consequentemente, estão parados e, provavelmente, será a última categoria a voltar aos trabalhos normais. Considerando-se também que, à medida que o transporte parou, não há retorno financeiro para essas empresas, mas que continuam com compromissos empregatícios e outros como impostos públicos e taxas IPVA, Inmetro, DETER, taxa mensal e a NTT, taxa anual, que devem e precisam ser honrados, sob pena de multa e outras penalidades previstas em lei. Assim, precisamente, haverá reflexões negativas por um longo período nesse setor. Prorrogar o prazo de vigência dos contratos dos transportes escolares será certamente um alento para essas empresas, que podem, assim, prever e planejar algumas ações a curto e médio prazo. Dessa forma, excelentíssimo prefeito municipal, espero que este pedido seja considerado, devido à importância que representa para o setor do transporte escolar, aproveitando a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Otto, vereador. Coloco a indicação número 01 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Vereador Fernando. Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, servidores que aqui se encontram. Como a mensagem justificativa desta indicação já é bastante esclarecedora, gostaria só de deixar aqui um pouco as palavras de alguns transportadores com quem eu conversei na última semana, que todos sabem a questão da dificuldade que todos vêm enfrentando, tanto os transportadores como em si
todas as outras empresas. Esta indicação ela vem também em conformidade, de acordo já com as duas moções que anteriormente foram lidas, que foram apresentadas por mim, justamente na questão das taxas e dos impostos a nível estadual e também nacional que são pagas. Por isso, fizemos uma indicação que é a nível municipal, a moção a nível estadual e uma moção a nível nacional, mas todas elas com o mesmo intuito. Então, peço a colaboração dos colegas também que aprovam essa indicação, e a gente vem pedir, então, que prefeito, secretário, que de repente não seja nem esse prefeito agora, mas que fica para o próximo prefeito, a nossa preocupação com a questão dos transportadores, que prorrogue, de repente, por mais um ano, essa questão do contrato, né, de transporte. A gente sabe que, às vezes, até pode ter transportadores ou empresários que até nem queiram mais renovar este contrato, mas para aqueles que dependem disso e sobrevivem disso, que pelo menos também possam ter este auxílio pelo nosso município. Seria esse, presidente. Continua livre a palavra, vereadora Irmi. Saúde o presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa e o pessoal que nos ouve através do áudio. Parabenizar o colega Fernando pela indicação, e realmente os transportadores de coletivos escolares me procuraram também já faz umas 2, 3 semanas, a preocupação deles, onde temos vários no nosso município que dependem única e exclusivamente desse emprego. Então, a gente sabe que também tem pessoas que fazem esse transporte, mas que têm outra renda. Mas sabemos que tem várias pessoas que fizeram investimento, compraram e tem parcelas pendentes, e como aqui cita, todas as taxas, tudo tem que ser pago. Então, também de estudarmos uma forma, de que forma podemos auxiliar essa categoria, esse grupo de pessoas. Então, não sei se a solução prorrogando o período do contrato é a melhor, mas eu acho que é um bom momento para a gente sentar e discutir e ver de que forma podemos auxiliar essas pessoas. Como também vai surgir outras categorias que vão estar precisando, que a gente não tem mapeado ainda e não estamos cientes de algumas situações ainda. Mas esse coronavírus ali, ele é uma coisa muito incerta. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quando vai parar e de que forma, se ainda vamos ser atingidos mais ainda, e esperamos que a doença realmente não venha para cá, que tire vidas das nossas pessoas, mas eu acho que é hora de se dar as mãos e ver quem está precisando e realmente olhar cada centavo que se gasta, para que fim que é gastado. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Noiri. Quero cumprimentar o presidente, em nome deles e os demais colegas vereadores. Hoje, o nosso colega Círio Asma. E os funcionários. Fernando, muito válido, também foi procurado por esses guerreiros, né? Puxa nossos alunos, puxa os filhos dos nossos produtores. Que essa tua moção, você tem meio de incluir, que o prefeito vê o meio de ajudar financeiramente esse pessoal. Prolongar, não sei se adianta prolongar. Se essa pandemia se estender até o final do ano, esse cara não está tudo quebrado. Eu acho que tem que ter um meio, como se fosse feito um empréstimo para as empresas e o prefeito pagou o juro. Eu acho que teria que fazer um financiamento para esses motoristas, para esses donos de empresa, para se manter até o final do ano. Se parcelar em 24 vezes, para que o prefeito pague, a prefeitura pague, pelo menos juro, eles só pagam o capital. Tem que ter um meio dele se manter, porque senão não adianta nós prorrogar o prazo para ele se manter no trabalho, vocês não vão ter trabalho, eles não estão recebendo nada. Então eu acho que nessa indicação tem que colocar mais alguma coisa junto aí. É válida, muito válida. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Mário Rec. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários. Também a gente vê que não sei se essa indicação a prorrogação do contrato
é viável, né? A primeira preocupação minha é de auxiliar essas pessoas, estudar um meio de ajudar, que no próprio colega Noiri falou, num financiamento, porque as pessoas realmente é uma classe muito afetada, né? Os transportadores de nossos alunos, né? E mesmo as outras empresas, que nem as moções ali já vinha citando, né? As empresas de turismo, né? Parou tudo. Então, realmente, nós estamos numa situação bem difícil e assim nós vamos ter daqui para frente mais classes, mais grupos que vão chegar e pedir ajuda, né? Socorro, porque essas pessoas financiaram, se programaram, né? Financiamentos e tudo, e hoje estão ali. E o problema não é o problema, esses financiamentos que as pessoas têm financiado, isso devia congelar, né? O governo federal devia tomar medidas também bem mais de auxiliar essas classes que estão ali com dificuldade. A gente vê que eles têm que pagar imposto e não estão recebendo, né? Então é errado isso. Então a gente fica também bem preocupado e assim nós vamos ter muita gente. Nós aqui em Poranduense não sentimos tanto, somos uma cidade pequena, mas se tu pega cidades maiores, tem muitas classes, pessoas ambulantes que trabalham em restaurantes de dia, de noite, né? E assim, temos muito problema, vamos ter não só em Porão, em todo o Brasil. Nós vamos ainda enfrentar muitos problemas sociais, econômicos, né? E a gente não sabe como é que vai ser daqui a 1 mês, 2 meses. A gente de fato, a gente deve se preocupar e planejar um reforço para essas classes, né? Obrigado. A palavra continua livre. Quero também, vereador Fernando, colocar coro à sua indicação. Eu acredito que é válido sim, porque essas empresas estão passando dificuldade. Está em discussão, né? Então acredito que você deva depois complementar com o prefeito estas questões. Mas eu acredito assim, na minha concepção, prorrogar sim os contratos, porque se não estou enganado, esses contratos acabam no final do ano, prorrogar por mais tempo e fazer uma maneira de viabilizar um adiantamento para estas empresas, neste período que elas estão paradas, porque é agora que elas precisam. E o município tem orçamento, ele tem orçamento projetado para estes meses que agora estão paralisados, né? Então deveríamos de ver alguma maneira de viabilizar isto aí. Porque senão daqui a pouco, se pendurar muito tempo esta parada desse pessoal, essas empresas vão quebrar. E na retomada das atividades escolares, nós não vamos mais ter empresas para transportar alunos. Então nós temos que ter, sim, tem que haver a discussão de como é legal, de como é possível de viabilizar alguma maneira de disponibilizar um adiantamento pelo trabalho que eles vão fazer no momento que eles voltem ao trabalho. A indicação vai ser acatada e será encaminhada ao Executivo. Dando sequência, vamos ao grande expediente. Chama para ser pronunciado na tribuna o vereador Fernando Otto, com assunto indicação 01, moção 05 e 06 de 2020. Volto a saudar os colegas vereadores, presidente, servidores desta casa e dizer que fico gratificante pelos todos os questionamentos e todas as
pontos que foram observados pelos colegas vereadores nesta minha indicação, e dizer que o objetivo real mesmo, né, desta questão da indicação, de repente alguns até pode ter ficado meio vago, mas o que alguns transportadores me pediram que, com o término desse contrato, com essa prorrogação, que pelo menos eles teriam a garantia de prorrogar esse contrato para mais um ano, que eles estariam pelo menos tranquilos, que eles poderiam voltar a transportar esses alunos sem já de cara precisar passar por uma nova licitação. Então isso pelo menos já ia deixar eles mais tranquilos nesta parte. Então este foi realmente o principal objetivo dessa indicação. Falar também da moção 005, que é direcionada aos órgãos estaduais. A questão, me passaram até agora há pouco, por mensagem de zap, que a questão das taxas do DETER, então, essas já estão isentas para as empresas do transporte coletivo aqui no estado de Santa Catarina. Mas a principal ponto ainda que eles pedem e que eles brigam, que a gente também defenda, é a questão da idade mínima ou máxima, então, dos veículos para esse transporte coletivo. Para vocês terem uma ideia, hoje um veículo, um ônibus novo, que nem esses que está saindo o DD, que é ônibus 2 pisos, 4 eixos, esse hoje ele sai em torno de 1.600.000. Então, para ele rodar 15 anos, ele tem que rodar muito para ele poder se pagar. Então, às vezes, até que ponto é vantagem uma empresa fazer um investimento desse valor para conseguir tirar o seu sustento, o sustento dos funcionários e também honrar com todas as despesas e taxas impostos que ele produz. Então, para vocês terem uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul, lá já é 20 anos. Na maioria dos estados é 20 anos. E só Santa Catarina que é 15 anos. Então, que as autoridades e o DETER, junto com o governo, então amplie para mais 5 anos. Então, que também passa a vigorar 20 anos o limite de uso desses veículos. Na moção número 006, endereçada ao governo federal e à ANTT, aonde pedem a isenção dessa taxa nesse período agora. Para vocês terem uma ideia, essa taxa é uma taxa de R$ 1.800 por veículo ano. Então, as empresas de transporte pagam R$ 1.800 para a ANTT por veículo ano. Então, agora a gente sabe que nesse momento é um momento bastante complicado. Então, até essa semana teve uma paralisação, uma carreata das empresas de turismo na cidade de Chapecó, onde muitos daqui também foram participar, pedindo a liberação para o governo do estado liberar de novo, a partir de agora, já a questão do turismo. Mas aí também fica uma pergunta, né? Se o governador liberar o turismo, alguém de vocês iria fazer a viagem que estava programada no momento que estamos? Então também tem essa dificuldade. Então eu acho que não é tanto por o governador liberar as empresas de turismo, mas sim isentar essas taxas que são altas, né? Então esse é também um dos apelos que eu faço nessa moção, então. Quero agradecer o espaço aqui, senhor presidente, colegas vereadores, e para a próxima sessão, então, acredito que se mais algum vereador queira se pronunciar, esta questão também está aberta para alguma emenda, alguma sugestão à questão dessas moções. Seria isso, obrigado. Agradeço pelas considerações, vereador Fernando. Como não tem mais ninguém inscrito, vamos para a ordem do dia. Colocamos em única discussão o projeto de lei número 010 de 2020, que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Porão do Oeste, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da coronavírus Covid-19. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Volto a saudar os colegas, servidores da casa e a população que ouve os nossos áudios. Então, o projeto de lei que o prefeito enviou para nós
ele trata sobre conceder férias e as licenças, prêmio de 3 meses que o servidor tem direito, licenças prêmias, para enquanto pendurar essa pandemia. Então, ali também a gente sabe que o bom senso é muito válido nessa hora. O servidor que precisa estar trabalhando precisa entender que é um caso atípico, como já falei antes, e que temos que ponderar cada centavo que é gasto. Então, se o servidor que entra em licença, que entra em férias agora, por motivo de não estar atendendo o público do jeito como era antes, como vinha sendo, então que o prefeito tome bastante cuidado, sim, para ver de que forma nós podemos estar bem, não deixando de atender a nossa população naquilo que precisa e preparar para que quando voltar, estamos lá para poder atender a nossa população, porque todos nós estamos cientes que vai ter muitos problemas para nós todos estarmos enfrentando, e nós como vereadores a gente sente todo dia as pessoas falando questões que às vezes passam despercebidas, que você acha que não é importante, de repente a pessoa te chama no WhatsApp ou te liga e diz, olha, essa situação, aquela situação e mais aquela. Então imagina como que vai ser se continuar mais 3, 4, 5 meses e depois a procura do serviço público, a demanda que vai ter. Então acredito que o prefeito deva usar o bom senso para ver e os servidores também entender que essa é uma situação atípica e por isso que está se tomando essa medida e reservando esse recurso também e a disponibilidade desses servidores para a hora que voltar. Por isso também a nossa comissão, nós discutimos sobre isso, como relatora da Comissão de Finanças, a gente vota pela aprovação do projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em única votação o projeto de lei número 010 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final deste projeto de lei será encaminhado ao Executivo para ser sancionado. Na explicação pessoal não temos nenhum vereador inscrito, então estamos encerrando esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 18 de maio, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.